com olhos vazios e pele sem cor, e passo sem jeito, sou depressivo. Muitos consideram a depressão como uma doença silenciosa que corrói as entranhas do ser, deixando somente um espaço vazio num mundo sem cor, onde tudo é preto e branco. Mas isso é um ledo engano. A depressão é um distúrbio psicológico muito mais complexo do que podemos acreditar nessa visão simplista das coisas. Hoje, no canal Literatômica, iremos abordar este assunto tão complicado e falar sobre alguns sinais, porque, como o título já diz, a depressão fala. Somos nós, as pessoas que não têm consciência dessa doença, que não percebemos os sinais que as pessoas manifestam quando estão sofrendo deste mal que não é nada silencioso. Nós que somos surdos e não percebemos. E às vezes é tarde demais para perceber. Bem-vindos ao vídeo de hoje do canal Literatômica. Muitas vezes a depressão é vista como uma frescura. Afinal, ela é uma doença psicológica, não é uma doença física propriamente. Ainda assim, ela interfere na nossa capacidade de ação, na nossa força. A depressão é uma doença complexa. Ela mexe com os neurônios, com a capacidade, com a recepção elétrica desses neurônios, e faz com que as pessoas definhem estando vivas. Mas as pessoas tratam a depressão como se fosse um sinal de fraqueza, às vezes trata como se fosse algo estiloso, glamouroso, e às vezes trata como se fosse algo demoníaco. E é por coisas assim que a doença está se tornando mesmo um mal desse século. Porque a cada dia mais pessoas sofrem dessa doença por causa das pressões da sociedade, por causa da desconsideração dos outros, por causa dos problemas que temos de interação com as pessoas. Problemas esses que eu, aliás, mencionei no vídeo anterior sobre Zygmunt Bauman e a modernidade líquida. Hoje, no canal Literatômica, eu vou mostrar alguns sinais que pessoas depressivas podem exibir. Antes que vocês peguem qualquer um desses sinais e considerem que um separado já representa todo o problema, vocês precisam compreender que a depressão é uma doença que exige vários pontos. Não adianta a pessoa estar desanimada só para isso representar que ela é depressiva. É uma doença muito mais complicada do que isso. Entendido? Um dos sintomas fundamentais de depressão é, obviamente, o cansaço. A pessoa que tem depressão, ela parece que perdeu ou está perdendo energia. Pensa no que a pessoa era antigamente, digamos assim, se ela era mais alegre, se ela era mais energética, mais animada, e você compara com hoje em dia. Se você vê uma mudança de disposição, de energia, se você vê que a pessoa está mais cansada, mais sonolenta, isso é um sinal. E você pode começar a se preocupar. Mas como eu já disse antes, um fator só não leva a conclusão nenhuma. Outro fator que temos é a perda da alegria.
A pessoa ela começa a deixar de fazer as coisas que ela gosta, ela começa a não ter a disposição para isso. Ela, poxa, lia muito e ela começa a não conseguir ler. Ela começa a não ter prazer nessas ações. E então ela vai, né, se sentindo pior, porque ela não consegue nem fazer aquilo que ela gostava de fazer. E aí, né, continuando, nós temos também problemas de sono e problemas relativos a apetite. Porque a pessoa depressiva, ela tanto pode começar a comer demais quanto comer de menos. E ela pode começar a ter problemas de insônia, ou muito pelo contrário, ela pode começar a dormir demais. Dependendo do organismo da pessoa, isso varia. Outro problema causado pela depressão é o pessimismo. A pessoa começa a ter uma visão mais, digamos assim, negativa das coisas. Até mesmo coisas que eram assim divertidas ou que ela tinha uma visão agradável, ela começa a ver de uma forma ruim, de uma forma fatalista. Ela começa a pensar que tudo causa problema, que tudo é dificultoso, tudo é cansativo, tudo é problemático. Quem tem depressão começa a se afastar das pessoas, começa a ter problemas de isolamento, começa a deixar de se aproximar dos outros, porque ela começa a achar isso desconfortável, ela começa a se sentir mal próximo dos outros, e mais do que isso, ela começa a achar que se ela se envolver com as pessoas, ela vai sofrer, porque ela começa a pensar que todo mundo não é mais confiável, e ela começa a remoer problemas do passado. Tanto que outro problema relativo à depressão é a pessoa pensar muito no passado, pensar que no passado era melhor, ou pensar que coisas que aconteceram no passado podem se repetir de novo e causar sofrimento para a pessoa. Então a pessoa começa a se apegar muito ao que aconteceu anteriormente e deixa de focar no presente. Outro problema são as tendências suicidas. A pessoa começa a falar muito de morte, a falar de como seria agradável que tudo acabasse. Ela começa a fazer piadas com isso. Ela começa a soar diferente, entendeu? Ela começa a fazer essas coisas e se você atentar bem, você percebe que isso não é o que a pessoa era antigamente. E depois de todas essas questões, né, para terminar, uma das coisas que é sintomática é que a pessoa começa a, digamos, ter problemas de raciocínio, uma diminuição, digamos assim, do intelecto. Não que a pessoa fique burra, mas às vezes ela deixa de raciocinar as coisas do jeito que devia ser, entendeu? Ela não vê que 2 e 2 é 4, entendeu? Não que, como eu disse, não que ela esteja ficando burra, mas é que é aquilo. Os neurônios, eles sofrem alterações por causa da depressão, e a pessoa às vezes acaba ficando com problemas de concentração. Ela começa a não conseguir entender as coisas que ela está lendo, ela começa a não conseguir raciocinar direito, entendeu? E assim, é complicado. Se você perceber vários sintomas desses que eu mencionei acontecendo com alguma pessoa próxima de você, algum amigo, algum familiar, você tome nota, procure resolver isso, entendeu? Sugerir, entendeu, com alguma consulta psicológica, né, terapia, psiquiatria, porque isso é importante. Porque, como eu disse, a depressão fala, e se a gente não presta atenção nos sinais, quando você menos espera, não tem mais volta.
Esse foi o vídeo de hoje, gente, do canal Literatômica. Espero que tenham gostado. Se inscrevam, curtem, compartilhem. E até o próximo vídeo do canal.